É bom estar aqui mais uma vez. It's great to be here again. Eu queria começar este tempo só com um pequeno icebreaker, I like to start with a small icebreaker. um quebra-gelo. Às vezes faço isso com os meus filhos à volta da mesa. Sometimes I do this with my kids around the table. Fazem perguntas, olha, se pudesse escolher a tua comida favorita, o que é que seria? I ask questions like, if you could choose your favorite meal, what would it be? Então eu pensei, gostava de vos fazer a vocês uma pergunta. Se vocês pudessem escolher ser qualquer animal, I want to ask you a question. If you could choose to be any kind of animal, qual é que escolherias? which would you choose? Qual é que escolherias? What would Pensem you want to bocadinho. be? Think of Depois it. podem dizer só um ou dois. If you want to shout it out, feel free. Alali. A bird. Pássaro, uma águia, Pássaro. um leão, Lion. águia, Eagle. um elefante. Elephant. Fantástico. O que é que o Rigo disse? A centipede. I don't know. Alguém escolheu que gostava de ser uma ovelha? Did anybody choose a lamb? Or sheep? Sheep? Alguém escolheu? É. A realidade é que tu és uma ovelha. The truth is that you are sheep. Jesus olha para ti como uma ovelha. He looks at you as if you're Vamos voltar a sheep. João 21 e continuar a So let's história. go back to John 21 and continue the story. João 21, do versículo 15 ao 17. Verse 15 to 17. Vamos orar primeiro. Let's pray first. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Thank you, Lord, for your presence with us. Obrigado por estas verdades incríveis que nos tens relembrado hoje de manhã. Thank you for these incredible truths that you've reminded us about this morning. Pela alegria, pela graça de podermos estar em ti, The joy and the grace that it is to be in you, reinarmos em vida contigo. reigning in life with you. Que liberdade incrível. What incredible alcançaste por freedom nós. that you have achieved for us. Obrigado, Jesus. Vem, continua a falar aos nossos corações agora. Thank you, Jesus, and continue speaking into our hearts now. E fortalece a cada um e a cada igreja esta manhã. Strengthen each one of us and each church here this morning. Amém. Amen. Então, João 21, a partir do 15 ao 17. So, John 21, 15 to 17. Depois de comerem aquele pequeno almoço, lembram-se de ontem, com Jesus na praia. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. So, when they had finished breakfast, the same breakfast we were talking about yesterday, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Então é interessante como Jesus, de repente, parece que muda a analogia na história. So it seems that suddenly Jesus is changing the analogy in the story. Ele começa a falar sobre peixes He starts talking about fish,
E agora passa para ovelhas. And now he's changed to sheep, Da pesca para o rebanho. catching fish to, what's a rebanho? A flock. Flock. Ele diz, Simão, ele não diz, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes, então toma conta dos meus peixes. He doesn't say, Simon, son of John, do you love me more than these? So take care of my fish. E porquê é que ele faz isso? Why does he say that? Eu estava a pensar, se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu acho que preferia ser um peixe. If I had to choose, I was thinking, if I had to choose between being a fish or a sheep, I think I'd choose a fish. Não é? Um tubarão, um golfinho. Maybe a shark or something Alguns like falaram aí numa baleia. that. Or a whale. Agora, uma ovelha. A sheep, a lamb. Quem é que quer ser uma ovelha? Who wants to be a sheep? Eu já fiz este exercício com várias pessoas ao longo dos anos e acho que nunca, é a primeira vez até, que alguém escolheu ser uma ovelha. I've asked this question several times, and I think it's the first time someone has actually said they Ser want to uma be a sheep. ovelha não é muito glamouroso, digamos assim. It's not a very glamorous thing, is it? Assim, olhar de fora não parecem ter uma vida muito entusiasmante. Maybe not. If you watch them, it's not sort of an enthusiastic Nem life são they famosas have. as ovelhas pela sua inteligência. They're not really famous for being very smart either. Mas aos olhos de Jesus, But the way Jesus looks at them, várias vezes nós vemos que ele vê as pessoas como ovelhas. through his eyes, we see lots of times he looks at them and says they're like lambs. E posso estar a pensar, sério, eu não concordo com isso. You might think, oh, I don't agree with that. Eu não quero ser uma ovelha. I don't want to be sheep. Os outros podem ser, mas eu não. The others might be, but I don't want to be. Agora, eu tenho estado a ter com o Lucas e a Andressa, alguns de vocês conhecem. I've been staying with Lucas and Andressa. E o Lucas, para quem não sabe, era um jogador de futebol. And if you don't know, Lucas used to be a football player. E neste ano fez a transição do jogador de futebol para um pastor de ovelhas. So in this last year, he's made the transition from being a professional football player to being a shepherd. E tens quantas ovelhas agora, Lucas? And now he's got 20 20 ovelhas. Está a sheep. crescer, está a crescer. in his flock. E ele, na verdade, uma conversa com ele ontem à noite ajudou-me a clarificar alguns pontos da pregação. And I was chatting to him about this last night, and it helped me clear up a few points in my preach. E ao falar com ele e ver o amor e o cuidado que ele tem pelas suas And ovelhas, talking to him and seeing how he really loves his sheep and working with them. começas a perceber, não é, um pouco do amor de Jesus por nós e porque é que ele escolheu este animal. We can understand better Jesus' love for us and why he chose this animal Para descrever os seus discípulos. to describe his disciples. Então, isto são palavras de Lucas, ok? Perguntei-lhe para descrever ovelhas. So I asked Luke, describe sheep. Ele disse, a primeira coisa que ele disse, a ovelha, como é que eu ia dizer? He said, É um animal muito ingênuo. sheep, they're very naive. Deixam-se levar facilmente. They're easily taken anywhere, Ou por outra pessoa, by someone else, ou até por a própria ovelha. or even by another sheep. Quando uma ovelha começa-se a desviar e seguir quase um rumo qualquer, When one just starts going, drifting off somewhere, as outras levantam a cabeça e veem a ovelha ir para ali, então deve ser para ali, vamos para ali the others também. just lift their heads up and see that one going off and say, oh, let's all go off. Ele disse também que as ovelhas são uns animais dóceis, mas ao mesmo tempo vulneráveis. He said they're also gentle and vulnerable. A maior preocupação é mantê-las seguras. The greatest concern for him is keeping them safe. São um alvo muito fácil para cães aqui em Portugal, They're easy prey for dogs, for instance, here in ou Portugal, lobos noutras partes do mundo e or na Bíblia. wolves in other parts of the world or in the Bible. É interessante, não é? Ele disse que ovelhas, por outro lado, elas foram feitas para andar juntas. On the other hand, they were created to live together, walk together. Ele disse, se uma está separada do rebanho, podes ter a certeza que algo está errado. If you see one that's separate from the rest of the flock, it's certain that something is wrong.
que está ali alguma enfermidade, alguma doença. Something's wrong with that lamb, some disease or E something. não se pode negligenciar. Mal vejas esse sinal, tens que ir logo investigar. And you have to really take notice of that sort of thing. And if that happens, you have to immediately go and see what's going on. É interessante, não é? Começamos a ver já algumas ligações. You can start thinking, well, these connections with the passages. Eu comecei ontem a falar como os portugueses gostam de comida Yesterday, I started talking about how Portuguese people love their food, e as ovelhas é outra característica, adoram comer. and sheep love to eat as well. Quando queres limpar um campo, por exemplo, só tens que pôr lá umas ovelhas soltas, elas vão comendo tudo. If you want to clean a field, you just need to put some sheep there, and they'll just eat up everything. Comem. Mantenham o campo limpo. Eat, and just keep it all. Mas Neat comem o and que é clean. bom e o que é mau também. They eat everything, what's good and what isn't good. Então é preciso o pastor saber, não é, ele preocupar-se com a alimentação So the das shepherd ovelhas. also has to think about what they're feeding on. E o que é interessante também é que elas respondem à tua voz And another interesting thing is that they respond to your voice quando se sentem seguras. when they feel safe. Lucas estava a dar um exemplo que ele tem já aquele rebanho. Lucas Já- was giving the example yesterday of how he's already got this small flock, E quando ele está lá entre elas sentem a presença delas, estão calmas. and when he's there with them, they feel his presence and they're calm. E estão ali, estão com ele, estão tranquilas, estão a comer. They're just hanging around, they're with him, they're eating. E depois, recentemente, juntaram-se 2 ovelhas àquele rebanho. So recently he's added another 2. Não conheciam o Lucas. They didn't know Lucas. Vinham de um contexto onde tinham sido atacadas por cães. They'd come from somewhere that they had been attacked by dogs before. E elas estavam super nervosas e inseguras quando o Lucas entrava. And they'd get really stressed out when Lucas would come close. Não conhecem a voz de Lucas. They didn't know him or his voice. Mas à medida que vão conhecendo, But as they get to know him, ficam tranquilas, seguras. they keep calm and feel safe. E é incrível pensar, não é? Nesta ligação que Jesus faz. And it's incredible to think about this connection that Jesus makes Entre ele que é o bom pastor e nós que somos as suas ovelhas. between the good shepherd and us that are the sheep. Esta descrição, This description, eu estou-vos a descrever a vocês. I'm describing you. Ok? Esta é uma descrição de Pedro. This is a description of Peter. Ele foi ingênuo, He was naive. tinha sido vulnerável aos ataques do inimigo, He'd been vulnerable to the enemy's attacks. pensava que podia impressionar Jesus, He thought he could impress Jesus. mas Jesus tinha dito a todos os seus discípulos. But Jesus has said to all of his disciples, Mateus 26:31 diz, então Jesus lhes disse, Matthew 26:31 says, Then Jesus said to them, antes de ir para a cruz, before going to the cross, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, Tonight all of you will abandon me, pois está escrito, for it is written, ferirei o pastor I will hurt the shepherd, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. and the sheep in the flock will be scattered. E Jesus é bem específico com Simão. And Jesus is very specific with Simon. E ele diz, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. And he says, Satan has asked to sift you like wheat. Mas ele, o pastor, orou, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. But the shepherd, prayed for you so that your faith would not fail. Então, vemos aqui Pedro, esta transformação, como ouvimos ontem nesta história. So we see this transformation in Peter, like we saw yesterday in the story. Aquele Pedro que era confiante e pensava que iria conseguir resistir. So Peter that was confident and that thought he would be able to resist. Os outros podem te abandonar, eu nunca te abandonarei. Everyone else can leave you, but I will never abandon you. Agora Pedro tem consciência de que ele é uma ovelha. And now Peter is conscious that he is a sheep. Ele precisa de um bom pastor. He needs a good shepherd. Era um homem diferente, He was a different man, um homem humilde, humble submisso à voz de Deus. and submissive
to the hand of God. Então a primeira pergunta para vocês é: So the first question for you is, tens consciência que és uma ovelha are you conscious that you're a lamb, e a que, sheep, e que precisas de um bom pastor? and that you need a good shepherd? Pensa nisso. Think about that. Este é o ponto de partida para a vida cristã. This is the starting point for a Christian life. Voltando à história, em Going João back to the 21, story in John 21. Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? So Jesus asked Simon, son of John, do you love me? Cuida das minhas ovelhas. Tend my sheep. Espera aí, So wait a minute. mas Pedro é uma ovelha ou é o pastor? So is Peter the sheep or the shepherd? João Martins falou nisto ontem. João Martins mentioned this yesterday. Como a ovelha depois passa a ser pastor. A sheep is then transformed into being a shepherd. Da primeira vez, naquela primeira pesca milagrosa, In that first catch, in that wonderful catch, Jesus desafiou o Pedro no final dizendo: segue-me e eu te farei pescador de homens. Jesus challenges Peter and says, follow me and I will make you fisher of men. E aqui muda, não é? And now this changes. E eu acredito que na primeira vez, quando Jesus disse isso, eu te farei pescadores de homens, ele não fazia a mínima ideia o que é que isso seria. I think the first time Jesus said that to him, you will become fisher of men, he had no clue what that meant. Como é que isso iria acontecer? How Como é that was going to happen, como é que isso seria possível? how it was going to be possible. Mas desta vez, quando Jesus lhe diz: cuida das minhas ovelhas, But this time round, when Jesus says, tend my sheep, ele sabe exatamente o que Jesus quer dizer com isso. he knows exactly what Jesus is meaning by this. Porque tinha passado 3 anos com o bom pastor. Because he'd spent 3 years with a good shepherd. E então ele sabia que ao dizer essas palavras, So he knew when Jesus was saying these words, Jesus estava a chamar Pedro e a restaurar Pedro para uma posição de liderança na igreja. he was calling Peter and restoring Peter into leadership in the church. Pastor é a principal metáfora de liderança usada na Bíblia. Shepherd is like the metaphor that's most used in the Bible. Não é? Começámos ontem também a ler o Salmo 23. Yesterday we read Psalm 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Lord is my shepherd, I will not want. A história de Israel está intimamente, é uma história de pastores. And the history of Israel is of shepherds. Salmo 100, versículo 3 afirma, Psalm 100, diz o verse seguinte: 3. reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Recognize that God is the Lord is our God. Ele nos fez e nós somos dele, He made us and we are His. somos o seu povo We are His people e o rebanho do seu pastoreio. and the flock that He shepherds. E eu acho que o Pedro, naquele momento, quando ele recebe esta instrução, And I think when Peter receives these instructions, teria ido para aquele dia em que ouviu Jesus ensinar sobre isto, he would have gone back to that day where he heard Jesus speaking on this. em João 10, vamos ler também, In John 10, let's read. do versículo 1 ao 11, diz assim: From verse 1 to 11. Jesus a explicar: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Truly, truly, I say to you,
He who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they might have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." Então, quando Jesus diz, cuida das minhas ovelhas, So when Jesus says, "Tend my sheep," Pedro, ele não tem dúvidas, ele sabe que as ovelhas são de Jesus. Peter knows that the sheep belong to Jesus. Ele sabe que Jesus tem as palavras da vida eterna He knows that Jesus has the word of living life e que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. and that Jesus' sheep hear his voice. É isto que as distingue do resto do rebanho, dos outros rebanhos. That's what distinguishes them from the other flocks. E ele conhece Jesus And he knows Jesus. e sabe que Jesus acabou de dar a sua vida pelas ovelhas. And he knows that Jesus has just given up his life for his Jesus, sheep. este bom pastor. Jesus, this good shepherd. Mas agora ele está a delegar esta função para o Pedro. But now he's delegating this role to Peter. Lembrem-se, isto é das últimas conversas que Jesus tem com Pedro. This is one of the last conversations he had with Peter. Jesus já lhe tinha dito, encorajado, tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha He'd igreja. already encouraged Peter and saying, "Peter, you are the rock, and I will edify my church upon this rock." Mas Pedro tinha falhado redondamente, negado a Cristo. But Peter had failed, he denied Christ, Agora Jesus restaura Pedro. and now Jesus restores him. E eu imagino Pedro a pensar, ok, então e agora o que é que eu faço? And I can imagine Peter thinking, "Okay, now what do I do? Qual é o plano estratégico? What's the strategic plan? Os próximos passos, o plano para os 5 anos? The next steps, the plan for the next 5 years? Cuida das minhas ovelhas. Tend my sheep." Mais nada. That's it. Não há mais detalhes. There's no more details. Porque não é preciso. You don't need more details. Na prática, o que é que aconteceu no resto da história? What happened in practice in the rest of the story? Alguns dias depois disso, nós vemos Pentecoste, A few days after that, we see Pentecost, uma pesca milagrosa, a miraculous catch, 3.000 pessoas a serem recebidas pelo rebanho. 3,000 people being received by the flock. E Pedro, e agora o que é que eu faço? And Peter thinks, "What do I do now? Cuida das minhas ovelhas. Tend my sheep. Cuida das minhas ovelhas. Tend my sheep." Como é que ele fez isso? How did he do that? Atos 2:42, Acts 2:42. ele pensou, já sei, He thought, "I know. vamos organizar este rebanho, Let's organize this flock. eles vão se dedicar ao ensino dos apóstolos e à They will- comunhão. They will dedicate themselves to the teaching of the apostles and living fellowship, Ao partir do pão e as orações, breaking of bread and prayers. todos ali estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. And there was lots of miracles and wonders done through the apostles. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. And all who believed were together and had all things in common, and they were selling their properties and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, And day by day, attending the temple together,
Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. And breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. E louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Praising God and having favor with all people. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. And the Lord added to them day by day those who were being saved. Cuida das minhas ovelhas. Tend my sheep. Todos os dias, Every day. no pátio do templo. They went to the temple. Como é que as vamos alimentar? How are we going to feed them? O ensino dos apóstolos. The teaching of the A apostles. palavra viva. The living word. As ovelhas reconhecem a minha voz. The sheep recognize my voice. Como é que nos vamos organizar? How are we going to organize ourselves? Vamos viver juntos esta rede que é inquebrável que vimos ontem, os relacionamentos. Let's live together like the net that we were talking about yesterday in relationships. Todos tinham tudo em comum, Everyone had everything in common, encorajando-se uns aos outros, ajudando-se uns aos outros. encouraging each other and helping each other. Vamos partir o pão juntos, Let's break bread together, mantendo Jesus no centro. keeping Jesus in the center. Que voz é que tu tens ouvido? What voice have you been listening to? Sabem, eu acho que o trabalho do pastor hoje em dia é cada vez mais difícil. I think a pastor's job is nowadays is more and more difficult Porque há muitas vozes a competir. because there's lots of voices competing. Temos o TikTok, temos o YouTube, We've got YouTube and TikTok, temos podcasts. podcasts. E a dica está ali, não é? Como é que o sucesso do podcast é medido com o quê? Através de quê? What's the success of a podcast? How do you measure it? É o número de seguidores. The number of followers. O número de seguidores. Que voz é que tu estás a seguir? What voice are you following? És uma ovelha isolada Are you an isolated sheep ou uma ovelha enferma? or a sick sheep? Quando tu tens uma dúvida, a quem é que vais perguntar? When you have questions, doubts, who do you go and ask? Vais perguntar ao pastor Do you go and ask the shepherd, ou the vais perguntar pastor, ao Google? or Google? Não é? No tempo em que nós vivemos, nunca houve tanta informação. The times we're living now, there's never been so much information. À distância de um clique. Really, just click. E, no entanto, nunca houve tanta falta de conhecimento. But there's never been such a lack of knowledge. Tantas ovelhas desnutridas. So many sheep that are not well nurtured, Então, well uma fed. palavra de encorajamento para os pastores aqui. So I want to encourage pastors here. Lidera a tua igreja Lead your church através de alimentar as tuas ovelhas. through feeding your sheep. Não funciona tão bem em português, Doesn't work as well in Portuguese. mas a ideia é lead by feeding. Em português não funciona tão bem, mas ele está a dizer liderar ao alimentar. Ao alimentar, é assim que lideras a tua igreja. That's how you should lead your church. Não te distraias com tudo o que são ideias ou técnicas do mundo, Don't get distracted by all different ideas or different techniques of the world, diferentes planos ou estratégias, plans or strategies. mas dá-lhes o alimento que elas precisam. Give them the food that they need. Jesus já tinha dito, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus has already said, you don't live just by, what is it? Don't live just by bread, but through all of the word, yeah? Alimenta-as com palavra. So feed them with the word. É essencial para a sua saúde. It's essential for their health. É algo que tens que fazer todos os dias. Something you have to do every day. Ensina-as a Teach alimentar-se da them how palavra. for them to feed themselves through the word. Não indiques simplesmente um bom pregador no YouTube. Don't just tell them what this good preacher on YouTube. Pedro sabia, tu tens as palavras da vida eterna. Peter knew you have the words of living life, E ele, eternal life. e ele pegava nessas palavras e dava de alimentar as suas And ovelhas. he'd take those words and give them to his sheep to be fed. Pedro sabia que de Jesus vinha a água que jorra para a vida eterna. Peter knew that from Jesus came the water
that brings eternal life. aquela que traz vida abundante, como um Abundant rio life. que flui de nós para outros. And a river that flows from us to others. É essa a água que nós temos que dar às ovelhas. That's the water that we have to give the sheep. Ele é o pão da vida, Jesus, que desceu do céu. He's the bread of life, Jesus, that came from heaven. Dá-lhes Jesus. Give them Jesus. Celebra a ceia com a tua Break bread igreja. together as a church. No mundo de tantas distrações, In a world with so many distractions, tantas vozes, so many voices, vamos de forma fiel pregar a palavra. let's faithfully preach the word. Quem foi encorajado com a história do Terry ontem? Who was encouraged yesterday by Terry's testimony? Lembram-se daquela, acho que foi a primeira igreja Do you remember? que I ele think it liderou? was the first church he led. Um bocadinho incerto sobre o rumo que ele ia trazer à igreja, Not very certain about where he was going with the church. mas disseram-lhe, se tu liderares-nos através da Bíblia, But they said, if you lead us through the word, nós vamos te seguir. we will follow you. Amém? Yeah? Uma igreja grande em número não é sinónimo de saúde. Just because a church is big in numbers doesn't mean it's healthy. A pergunta que tens que fazer é qual é a voz que eles estão a seguir. What you need to ask is, what is the voice that they're following? Será que é um pastor carismático? Is it a charismatic pastor? Não é? Ou um bom tempo de louvor? Or good worship times? Ou será que elas estão a ser alimentadas em Jesus? Or are they being fed with Jesus? Estão a seguir a sua voz e a pôr em prática? They're hearing and following his voice and putting things into practice. E sabem, hoje em dia, eu falo se calhar para as gerações mais jovens, mas não só para eles. Maybe just more for the younger ones, but not only for them. A realidade é que, como pastores, nós conseguir alimentar bem o rebanho The reality is, us as pastors, to be able to really feed well our flock, dá trabalho it's a lot of work. e não há atalhos. And there's no shortcuts. Até um pastor até nem sequer tem férias, A pastor really doesn't have holidays porque as ovelhas têm que comer. because the sheep need to be fed. Leva horas a estudar a palavra, preparar a palavra, So it takes hours to prepare the word, alimentar-nos de palavra viva, to feed on the living word, daquela água que vem de Jesus, do that Espírito. water that comes from Jesus, from the Spirit. E leva tempo, investimento. And it takes time and investment. Outro exemplo que o Terry deu ontem foi como ele, quando se tornou cristão, a primeira coisa que fizeram, Another thing that Terry mentioned yesterday, when he became a Christian, the first thing they did, toma este livro. take this book. Num ano, quase um livro por semana. It's almost a book a week in that É. first year. E ao mesmo tempo, obviamente, a descobrir e a ler a Bíblia. But at the same time, reading and discovering the Bible. Agora, hoje em dia, ler não está no topo da lista daquilo que muitos de nós fazemos. Nowadays, reading isn't sort of on the top of the list of the things that we do. Recebemos informação regurgitada por alguém. We receive information that's just been regurgitated by someone. Não é? Então, pastores, vamos liderar as nossas igrejas com a palavra? So leaders, let's lead our churches with the word Fazer o investimento necessário? and invest in that. Não porque temos que o fazer, como o Terry disse, Not because we have to, like Terry was saying, mas porque queremos receber, queremos ser alimentados nós mesmos por esta palavra. but because we ourselves want to receive from this word and be fed by this word, E poder passar isso ao nosso rebanho. and to be able to share that and pass it on to our flock. Cuida das minhas ovelhas. Tend to my sheep. E cuidar das ovelhas é um trabalho apostólico. And tending to sheep is an apostolic work. A função dos ministérios de Efésios 4 The roles in Ephesians 4, foram dados à igreja they were given to the church para ajudar os santos nas obras do ministério, to help the saints in works of service, para que o corpo de Cristo seja edificado, so that the
body of Christ is edified, para que possam estar bem alimentados e cheguem à maturidade, so that they are well fed and come into maturity atingindo a medida da plenitude de Cristo. and achieving the plenitude of Christ. O propósito é que não sejamos mais como crianças, The purpose is that we're not like children, levados still, de um lado para o outro por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens, drifting everywhere from one side to the other by the e também não me lembro. rest of that verse. Mas que sejamos, que possamos crescer na verdade, That we might grow in truth, em tudo naquele que é a cabeça Cristo. in the one that is the head of the church, Christ. Não negligenciem o ensino da palavra. So don't neglect the teaching of the word. Passem tempo, invistam nisso. Spend time, invest in that. Que bênção incrível termos o Terry aqui What a great blessing it is to have Terry here e sermos abençoados por esta palavra. and be blessed by this word. Bíblia, 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 Bíblia. Bible, 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 Bible. E são anos e anos de investimento. And years of investment. Eu lembro-me quando nós nos juntamos a New Frontiers, I remember when we joined New Frontiers, um dos motivos que levou os meus pais a procurarem uma família de igrejas one of the motives that made my parents look into belonging to a family of churches foi ter a consciência na altura que eles tinham plantado uma igreja independente, was realizing that at the time they'd planted an independent church, uma igreja isolada, an isolated church, e que o meu pai podia se levantar aqui um domingo de manhã e pregar o que ele quisesse, and my dad could, on any Sunday, stand up and preach whatever he liked, e não ia haver ninguém a fazer-lhe prestar contas, por assim dizer. and there would be no one to be accountable to. Podia, não é, estar a pregar uma heresia, He could say heresy, alimentar as ovelhas com alimento mau. feed the sheep with not good food. Então, quando conhecemos New Frontiers, So when we got to know New Frontiers, o Terry e outros, Terry and others, e vimos como a palavra estava a ser pregada e vivida, and we saw how the word was being preached and lived, comida sólida, solid food, cheia do Espírito Santo, full of the Holy Spirit, água viva, refrescante. living water and refreshing. Nós precisamos disso. We need that. E este é trabalho apostólico. And this is apostolic work. Cuida das ovelhas. Tend my sheep. O Terry, tens nos alimentado muito bem ao longo dos anos. Terry, you've fed us so well over the years. Mãe, eu acho que merece uma salva de palmas até. É para isso que nós fazemos eventos como este. That's why we do events like this. Começámos o fim de semana a falar que Deus tinha preparado um banquete para We nós. started the weekend saying that God had prepared a banquet for us. Quem se sente bem alimentado Do you feel well fed da palavra, from the word? nutridos, Nourished, refrescados com a água do Espírito. refreshed by the water of the Spirit. E é isso que nós, como equipa juntos, queremos fazer. This is what we want to do as the Juntos team Nos encontros de líderes, in our leaders' nestas gatherings, conferências, acampamento, and the como nós vimos, conferences and camps nas visitas. and visits we make. O que é que nós queremos fazer? What do we want to do? Cuidar do rebanho. Tend the sheep. É para isso que vamos levantar uma oferta até mais logo, That's why we're also going to have an offering later, para podermos continuar este trabalho. so that we can continue this work. E a realidade é que é um trabalho apostólico, And the reality is that it is an apostolic work, mas também é um trabalho de cada discípulo. but it is also a job for each disciple Ou uma função de cada discípulo. and a role of each disciple. Quando Jesus envia os seus discípulos, When Jesus sends his disciples, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. so he says, all authority has been given me in heaven and earth, and go and make disciples in every nation.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. teaching them how to obey everything that I've said. Alimentem-nos Feed them com a palavra with the word da vida, of life, que é Jesus Cristo. that is Jesus Christ. E eu estarei sempre com vocês até And I ao will fim dos tempos. always be with you till the end of time. Paulo disse isso de uma forma diferente a Timóteo. Then Paul said it in a different way to Timothy. Ele tinha pastoreado Timóteo He had pastored Timothy, e ele disse: as palavras que me ouviste dizer na presença de muitas testemunhas, and he said, the words that I told you in the presence of lots of agora confia essas mesmas palavras a homens fiéis. Desculpa. Agora confia essas palavras a outros homens fiéis, So now tell other faithful men these words, para que eles também sejam capazes de ensinar outros. so that they might be capable to teach others. Não é? Então vemos Paulo pastor com Timóteo ovelha, So we see Paul as a shepherd and Timothy as the sheep. e agora ele está a dizer: agora tu vais ser pastor para outra Now he's ovelha. saying, now you're going to be a shepherd to someone else. E faz isso de maneira que eles depois sejam pastores para outras And ovelhas. do it in a way so that they can also be shepherds one day to other sheep. Por outras palavras, aquele alimento que eu te dei, dá a outros. So in other words, that food that I have given you, give it to others. E esta é a visão que nós temos para as nossas igrejas. And this is the vision that we have for our churches. São igrejas do bom pastor, So they're churches of the good shepherd que ouvem a sua voz e seguem a ele, a Jesus, that hear his voice and follow him, Jesus, mas que por sua vez vão pastorear outras ovelhas. but that in their turn will shepherd other sheep E vão estar constantemente à procura, and will be constantly looking movidos de compaixão como Jesus, and moved by passion like Jesus was, por aquelas ovelhas que ainda estão perdidas for all the sheep that are still lost e desamparadas, and by themselves, sem um pastor. alone, without a shepherd. Então, vou começar a concluir. So I'm going to start finishing. Resumo. So, summarizing. És uma ovelha, You are sheep, não te esqueças disso, don't forget that. mas também Deus quer te enviar como um pastor. But God also wants to send you out as a shepherd. Mais importante, o rebanho é dele, The most important thing is the flock belongs to Him, ele é o alimento, é ele que dá a água, and He's the food, and He's the one that gives the water. ele é o herói da história He's the hero of the story, e é ele que nós queremos passar a outros. and He's the one that we want to share to others about. Mas um pensamento para terminar. But just a thought to finish. Qual é a ligação entre o amor e o cuidado das ovelhas? What's the connection between love and tending to the sheep? Você me ama, Do you love me? cuida das minhas ovelhas. Tend to my sheep. Estava a pensar, se Jesus tivesse feito esta pergunta a Pedro antes da crucificação, I was thinking if Jesus had asked this question to Peter before the crucifixion, como é que Pedro teria respondido? O que é que vocês acham? how would Jesus have responded? Peter respond? What do you think? Simão Pedro, Simon Peter, você me ama? do you love me? Na última ceia, quando ele está a lavar os pés, And that last meal together when Jesus was washing his feet, o que é que ele teria respondido? what would he have said? Sim, Yes, não é? Claro que sim. of course I do. No entanto, antes da crucificação, Jesus sabia que Pedro não estava pronto para cuidar das suas ovelhas. But before the crucifixion, Jesus knew that Peter wasn't ready to tend to his sheep. Um dia vai estar, mas ainda não está. One day he will be, but at the moment he's not. Ele sabia que ele ainda o ia negar. He knew that he would still deny him. Agora, porém, Now, quando Pedro diz: Jesus, tu sabes todas as coisas e tu sabes quanto eu te amo, when Peter says, Jesus, you know all things and you know how much I love you, Jesus sabia que Pedro estava pronto Jesus knew Peter was ready para receber estas instruções. to receive these instructions. Cuida das minhas ovelhas. Tend my sheep. O que é que tinha mudado? What had changed?
Voltamos às duas histórias, da primeira pesca e da segunda Go pesca back to the milagrosa. first, a wonderful catch, and the second one. Na primeira, quando Pedro percebe que é Jesus, The first one, when Peter realizes it's Jesus, ele, qual é a reação imediata dele? what's his first reaction? Afasta-te de mim, Step back from me. eu sou um pecador, I'm a sinner. não sou digno. I'm not worthy. Na segunda pergunta, And the second question, quando João lhe diz, é o Senhor, when John tells him it's the Lord, o que é que Pedro faz? what does Peter do? Salta para a água, Jumps into the water, corre para Jesus, swims to Jesus para estar na sua presença. to be in his presence. Eu creio que Pedro teria sido sincero quando ele disse se ele dissesse antes da crucificação que amava Jesus, I think Peter would have been sincere if before the crucifixion he'd answered the question, yes, I do love you. mas havia algo que ainda faltava ali, algo que ele não compreendia. There was something that was still missing, that he still didn't understand. E tem a ver com o que o Terry pregou hoje de manhã, a graça. And it has to do with what Terry said this morning about grace. Esse poder entrar na presença de Jesus, sabendo que estamos perdoados, que Ele nos ama, Knowing that we can come into God's presence, Que não- knowing that he loves us. que não tenho que me esconder, que não tenho que I fazer don't- nada para o impressionar. I don't need to hide and I don't need to do anything to impress him. Posso simplesmente vir a Ele. I can just come to him. Por isso é que Paulo, em Efésios, ele faz esta oração pela igreja. That's why Paul in Ephesus says the prayer, Podes abrir em Efésios 3. Ephesians 3. Versículo 16. 16. Diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Jesus Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. That according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Pedro amava Jesus, Peter loved Jesus, mas havia uma profundidade de amor que ele ainda não conhecia. but there was a depth of love that he still didn't know. E Paulo percebe que é algo que nós também precisamos de receber por revelação. And Paul realizes it's something that we also need to have through revelation. Um conhecimento que não é só daqui, mas que vem do íntimo do nosso ser. A knowledge that doesn't come just from here, but from inside us. Que Cristo habita no nosso coração mediante That a fé. Christ lives in our hearts through faith. E que é isso que é este alicerce de amor em nós. And this is the foundation of love in us. É algo que precisamos de conhecer e não apenas compreender. It's something that we need to know, not just understand. Mas é difícil conhecer, aliás, impossível, porque excede todo o conhecimento. But it's difficult or impossible to know because it's above our understanding. É algo que acontece por revelação do Something that comes Espírito, through revelation from the Spirit, para que estejamos cheios de toda a plenitude de Deus. so that we are full of the fullness of Christ. Sabem, porque aquelas instruções podem facilmente se tornar uma obra morta. Those instructions could easily become a dead deed. Você me ama? Do you love me? Então cuida das minhas ovelhas. Tend my sheep. E o cuidado das ovelhas pode ser uma obrigação, And the tending of the sheep could be an obligation, quase como uma prova de amor. like a proof Se eu não of fizer love. isto, vou estar a falhar de alguma maneira. Test of love.
If I don't do this, if I don't do it well, I'm going to fail in some way. Mas o que Jesus está aqui a falar não é de provar o nosso amor para Jesus, But what Jesus is talking about is not proving our love for Jesus. é deixar que esse amor que agora flui em nós, It's letting the love that already flows in us, esse alimento da palavra de Deus, that food that comes from God, o pão do from céu, His Word, the bread of heaven, esta água que está a fluir em nós, this water that is flowing in us, é o cuidar das ovelhas já não é uma obra, tending the sheep isn't a deed, mas sim um fruto, work, it's a fruit. não é? É um fruto. It's a fruit. E por isso é que Pedro agora está pronto, That's why Peter now is ready. porque já não está a confiar na sua própria habilidade, Because he's necessidade not de impressionar a trusting Jesus, in his own ability, need to impress Jesus, mas sim está a fluir do seu coração como um fruto. but it's flowing from his heart like a fruit. Nós estamos habituados a pensar no amor de Deus como um sentimento, We're used to thinking of the love of God like a feeling, mas Jesus descreve este amor como este conhecer a Deus, but Jesus describes this love as knowing God, viver em união com Ele, living intimately with Him, amar Jesus, loving Jesus, conhecer Jesus, knowing estar Jesus, cheio dele, being filled with Him, cheio da sua plenitude e de alegria, full of His fullness and joy, saber que estamos escondidos nele, seguros nas suas mãos. knowing that we're hidden in Him and safe in His hands. E à medida que permanecemos nele, And as we dwell in Him, como um ramo que permanece na videira, like a branch is linked to the não, vine, não faz esforço nenhum para gerar fruto. and it doesn't make any effort to produce fruit. Deixa apenas a seiva, não é, da videira passar para o ramo. Just lets the nourishment go through to the Este branches. cuidar do rebanho é também este fluir de nós para o outro. This tending of the sheep is flowing from us to them. E isto acontece em qualquer lugar, a qualquer hora And de this qualquer dia. happens in any place, at any time, Quando estamos cheios de Jesus. when we're filled with Jesus. Todas as conversas, Every conversation, estamos a alimentar outros we're feeding others com Jesus, with Jesus, a trazer aquela água viva. bringing that living water. É um fruto de amor. It's a fruit of love. Não é algo pesado, It's not something heavy algo que nos deve deixar intimidados, or intimidate us. mas é algo que fazemos como naturalmente. Something we do naturally. Sim, para o Pedro ou para o discípulo. For Peter or for the disciple. Somos ovelhas, We're sheep, mas também chamadas e enviadas para pastorear outros. so called to be shepherds to others. Vamos orar. Let's pray. Sim, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Thank you, Jesus, for your word. Estou-me a lembrar daquele momento de revelação que Pedro tem. I'm just thinking about that moment of revelation that Peter has. Jesus pergunta: vocês também me querem abandonar? And Jesus asked, do you want to abandon me as well? Para onde iremos? Where will we go? Tu tens as palavras da vida eterna. You have the words of eternal life. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Thank you, Jesus, for your word. Nós queremos alimentar-nos dela. We want to be fed by Queremos it. mais da tua palavra. We want more of your word. Temos fome e temos sede de ti. We are hungry and thirsty Senhor, for que cada um de you. nós possa ter essa liberdade That each one of us might have that freedom de aprofundarmos ainda mais na tua palavra. to go deeper into your word. Que as nossas igrejas sejam locais onde a tua palavra é pregada fielmente. That our churches might be places that your word is faithfully preached. Que estas ovelhas que às vezes
são um pouco ingênuas, that these sheep that sometimes are a bit naive possam receber da tua verdade might receive your truth para a sua saúde, para a sua proteção. for their health and their protection. Livra-nos de ficarmos isolados, Don't let us be isolated. protege-nos do inimigo. Protect us from the enemy. Vem, Senhor, vem capacitar cada pastor aqui, cada líder de igreja, Come, Lord, and come and enable each leader com of churches here esta fome e sede fresca de aprofundar with o this conhecimento hunger and da tua thirst, palavra. fresh hunger and thirst, Que os to jovens, go aqui, deeper in your que word. os jovens aqui sintam esse desejo também. That the young people here might have that longing as well. Talvez aqueles que não estão habituados a ler ou que nunca leem, Maybe the ones that aren't used to reading or that never read, que comecem a pegar em livros e a ler a tua palavra. that they might start picking books up Que and ela reading ganhe your vida word. That your à- word might come À alive medida que eles leem, as they read. vem, Senhor, vem fortalecer e alimentar cada Come, um aqui. Lord, and strengthen and feed each one of us. Senhor, e vem fortalecer os juntos. And come and strengthen juntos. Eu louvo-te, Senhor, por este vídeo que ainda vimos há pouco. I praise you, Father, for this video that we've just watched. Vermos como tu tens usado as conferências e os nossos eventos para alimentar tantas pessoas ao longo do ano. Thank you for using conferences and different events to feed people throughout the year. Senhor, faz crescer esse rebanho. Make this flock grow. Vem desenvolver e libertar mais dons. Come and develop and give new gifts. Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, Apostles, prophets, teachers, para podermos realmente cuidar do teu rebanho, so that we can really tend to your sheep, para vermos o teu reino a avançar nesta nação to see your kingdom moving forward in this e nation nas nações. and in nations. Amém, Senhor. Amen. Amém.